É isso aí, pessoal, sou eu aqui, de novo, Anderson Anaya, do Minutos Bíblicos, do Papo Cristão com Anderson Anaya, do Literatura com Anderson Anaya. São tantos canais que eu já estou até me perdendo já, né? Mas enfim, eu gosto muito dessa área de comunicação audiovisual pela internet. E vou fazer mais um vídeo hoje sobre cinema, né? E eu vou falar sobre... eu vou abrir meu coração aqui, vou falar de verdade com vocês sobre o que para mim não é um filme. Não é uma simples trilogia, é uma obra-prima do cinema. É talvez uma das maiores maravilhas assim cinematográficas que eu tive a possibilidade de ver. Não sei ainda. Mas independente de você gostar ou não de super-heróis, de histórias em quadrinhos, eu recomendo muito que você assista uma das maiores obras-primas hollywoodianas, cinematográficas que já existiu na face da Terra. E essa trilogia se chama Trilogia Cavaleiro das Trevas, de ninguém mais, ninguém menos que Christopher Nolan. Muitas pessoas já que estão assistindo esse vídeo, que porventura vierem assistir esse vídeo, vão achar assim, nossa, já assisti esse filme, tal. Mas muita gente, por incrível que pareça, não assistiu esse filme justamente por tratar muito da lenda do Batman, do Cavaleiro das Trevas. E é uma trilogia muito interessante, porque o Christopher Nolan, ele adaptou para o cinema o ponto de vista dele, a linguagem dele, a forma que ele viu de como seria e se retrataria a vida do Bruce Wayne, Batman no caso. O filme começa pelo Batman Begins, que tem um elenco excepcional. Tem um elenco incrível, tem Morgan Freeman no filme, tem Christian Bale, que foi o filme que, na minha opinião, foi o filme que projetou ele. Tem Michael Caine. É um filme inacreditável, simplesmente inacreditável. E é um filme muito, muito bom. Tem o Liam Neeson também como o Hazal Ghul no filme. E é um filme que claramente ele é um filme só dividido em 3 partes. Em Batman Begins, vocês vão ver a trajetória do Bruce Wayne. Quais são as motivações intrínsecas dele, o que o levou de uma forma visceral, uma forma bem pragmática. O Christopher Nolan, ele conseguiu transmitir no filme, na película, do porquê o Bruce Wayne ele se motivou a ser o Cavaleiro das Trevas, o Batman. Porque esse filme ele busca justamente isso. E nunca antes num filme do Batman se falou sobre a origem dele, se tratou tanto da origem dele, sabe? Nunca, e deram muito carinho, trataram com muito carinho essa vertente da trajetória do Bruce Wayne, né? Então é um filme, assim, eletrizante. Em Batman Begins você vê toda a trajetória da persona do Bruce Wayne, do Batman, como ele se transformou no grande cavaleiro, aquele verdadeiro patrulheiro de Gotham City, e você vê uma batalha épica contra a Liga das Sombras, que foi justamente as pessoas que o treinaram. Eu não posso falar muito, não vou spoiler o filme. E você vê justamente isso. Só que o Christopher Nolan, ele criou algo incrível no cinema. Ele criou uma atmosfera em que tudo é realista. Tudo tem uma explicação lógica. Não existem super seres nos filmes do Christopher Nolan, do Batman, né? E o filme começa pelo Batman Begins e depois ressurge o que, na minha opinião, é a melhor parte do filme. E sem dúvida nenhuma, você que é amante de cinema, você que gosta de arte, você que gosta de teatro, você tem a obrigação de assistir esse filme, que é o Batman The Dark Knight, que é o Batman no Cavaleiro das Trevas, que é a sequência do Batman Begins. Eu vou te explicar por quê. Além de todos os personagens eles estarem mais evoluídos, eles estarem mais, digamos assim, tudo mais dramático, o peso é maior, a relação do Bruce Wayne com a Rachel, que é o amor da vida dele, novos personagens que foram inseridos, você vai ter a oportunidade de ver uma das maiores, eu falo sem medo nenhum de errar, mesmo não sendo um crítico profissional, eu falo, nem ser cineasta, nada, você vai ter a possibilidade, o prazer de ver uma das maiores atuações dramáticas da história do cinema, por um cara chamado Heath Ledger. Ele interpretou nada mais, nada menos do que o Coringa, o maior vilão de todo tipo de mídia que existe, seja quadrinhos, games, cultura pop, seriado, de qualquer coisa da cultura nerd pop. Ele interpretou o Coringa. E ele deu uma interpretação tão única pro Coringa que todos falam que ninguém que vier
a fazer o Coringa de novo no cinema ou em seriado vai conseguir superar ele. Por quê? Ele faz um Coringa completamente anárquico, louco, um Coringa desprovido de emoções. Ele é um vilão urbano perfeito pro Batman. Que o Batman, ele sofre aquelas agruras dele de ser o Cavaleiro das Trevas no filme. Ele tem que ser aquele patrulheiro de Gotham. E ele encontra um inimigo à altura dele, sem piedade, sabe? Sem nenhum tipo de pudor. Ele não luta por poder. O Coringa, ele não briga por poder. O Coringa, ele briga pela anarquia. É a loucura pela loucura. E o Heath Ledger, ele conseguiu... Pra você ter uma noção, uma curiosidade, um dado que eu dou pra vocês, quando o Heath Ledger ele foi começar a filmar Batman The Dark Knight, ele durante um mês ele se trancou num hotel. E ele pegava um diário e ele escrevia como se ele fosse o próprio Coringa. Ele fez um processo de imersão que poucas vezes se viu no cinema. Então, independente de você gostar de filmes de super-heróis ou não, tenha a possibilidade, quebre o seu preconceito e assista a trilogia inteira, mas assista com muito carinho a segunda parte, o segundo filme, que é o Batman no Cavaleiro das Trevas. Que você vai ver que o Heath Ledger, ele simplesmente deixa o Batman em segundo plano. Você não assiste o filme pelo Batman, você assiste o filme pelo Coringa, para ver a interpretação do Heath Ledger. E os personagens secundários também, eles são muito interessantes no filme, né? Que nem nós temos o Harvey Dent, nós temos o Comissário Gordon, que ele se mostra muito mais voraz nesse filme, mas a grande sacada mesmo é o Coringa nesse filme. É fantástico você ver o Heath Ledger. O filme ele tem um peso dramático tão grande, ele tem um peso dramático tão forte, tão grande, que a hora que acaba o filme você se sente como se um caminhão tivesse passado em cima de você, sem mentira nenhuma. De tão impactante que é aquele filme. É um filme visceral, Batman The Dark Knight. Começa com o Batman Begins, depois vai para o Batman no Cavaleiro das Trevas, e por último nós temos o Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Nesse filme, o Batman ele se ausenta devido a um acontecimento que ocorre no final do Batman, no Cavaleiro das Trevas, que eu não posso falar, senão acaba o filme, senão acaba a graça do filme, e ele se sente recluso. Mas uma nova ameaça vem para atormentar Gotham e para fechar antigas feridas, que é o vilão Bane. Que nesse filme ele não é aquele vilão dos quadrinhos, ele é um vilão que ele vem sendo o agente do caos mesmo, aquela pessoa que ele tá lá puramente para destruir Gotham, sabe? E os filmes eles vão se amarrando muito bem. O Chris Nolan, ele conseguiu amarrar muito bem os filmes, e de novo aquela atmosfera continua, atmosfera da realidade. Não tem aquela coisa do Batmóvel ser aquela coisa que flutua no ar, as gadgets, os acessórios do Batman, eles são coisas factíveis, que poderia existir tendo tecnologia e recursos para isso, entendeu? É um filme em que o Christopher Nolan aí conseguiu colocar a ação na medida certa, embora seja esse um dos pontos fracos do Nolan, que é filmar as cenas de ação. Mas o filme ele se amarra bem. A forma como o Chris Nolan ele filma, faz as cenas de ação, faz as cenas de emoção, faz as cenas de impacto acontecerem, fazem com que o filme seja uma obra-prima. Você que não gosta às vezes de filme de super-herói, não se preocupe, assista, começa pelo Batman Begins, depois se segue pelo Batman Cavaleiro das Trevas e depois o Batman no Cavaleiro das Trevas Ressurge. É uma trilogia que se interliga, mostrando a trajetória de um dos maiores heróis dos quadrinhos sob uma ótica realista, sob uma ótica verdadeira e uma ótica totalmente sombria e perturbada do Bruce Wayne, tendo que lidar com esses outros personagens que são tão complexos quanto ele, que é o Coringa, que é o Heath Ledger, que ele, pra mim, ele foi sepulcral o que ele fez. Ele colocou o nome dele na lista dos maiores atores de todos os tempos com uma única atuação. E depois no outro filme nós temos o Bane, interpretado pelo ator Tom Hardy, que também é um filme bastante interessante. Tem a Anne Hathaway como Mulher Gato e todos os outros personagens, né? Tem o Lucius Fox, tem o Alfred, tem o Comissário Gordon, tudo se amarrando para que o filme se interaja. Se você gosta de um bom filme de ação, com uma boa história, um peso dramático, esqueça que é um filme de super-herói e assista sem preconceitos, porque você pode se surpreender muito com o filme. Se você for seguir essa dica que eu tô falando, assista com muito carinho o Batman no Cavaleiro das Trevas, que pra mim é uma das maiores obras-primas cinematográficas que já existiram, graças à atuação brilhante do Heath Ledger encarnando o Coringa. Um Coringa completamente anárquico, louco, desprovido de sentimentos. É o vilão perfeito, Então é isso, você que é fã de quadrinho, tem que assistir se não assistiu.
Você que não é fã de quadrinho também quebra um pouco seu preconceito, então dê uma chance para esses filmes, né, do diretor Christopher Nolan, que é a trilogia O Cavaleiro das Trevas, Batman, O Cavaleiro das Trevas. Eu recomendo demais e é um excelente filme. E é isso aí, essa foi a dica de hoje. Fiquem com a gente, bons filmes, até o próximo.